Pai do Senhor, igreja, estenda suas mãos para cá. Pai, nessa noite te apresentamos o teu filho, que irá agora ser canal, instrumento na tua casa, para transmitir aquilo que tu tem preparado aos nossos corações. Usa ele de uma forma sobrenatural, que possamos sair daqui hoje edificados, enraizados através da tua palavra, Senhor. Pai, queremos receber tudo aquilo que tu tem projetado, que tu tem planejado a falar aos nossos corações. Se você crê, diga. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os músicos vão me abandonar? Não me abandonar não, vocês vão tomar uma água, depois vocês voltam aí. Peço que você que trouxe seu exemplar da Bíblia Sagrada, abra no texto de Atos capítulo 2. Faremos menção de 5 versículos. Quero exaltar o nome do Senhor por estar ministrando mais uma vez em casa. E eu amo pregar, irmãos, na presença da minha esposa. Eu amo, me sinto mais à vontade de pregar quando estou com ela. E hoje poder pregar diante dos meus pastores, presidentes, na outra ocasião não puderam estar presentes, então me sinto privilegiado de pregar diante da vossa presença. Amém? Atos capítulo 2, versículo de número 1 a 4, e depois leremos o versículo 42. Assim diz o texto: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, estalou do céu um estrondo, como de um vento forte que vinha com ímpeto, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então apareceram-lhes línguas como de fogo, que se repartiam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pula para o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém, queridos? Eu quero pregar sobre o tema 6 palavras para um avivamento. 6 palavras para um avivamento. A primeira palavra seria união. Perceba que os 120 discípulos, a qual estão reunidos no Atos 2, eles estão reunidos em um lugar. Esse lugar era o cenáculo, aonde se reuniam para cultos, para ceia. Eles estão reunidos, o texto diz que em um só propósito. Eles estão reunidos para orar, eles estão reunidos para comunhão, eles estão reunidos para a doutrina dos apóstolos, eles estão reunidos para cear. E aqui eu começo a entender algumas coisas que essa união está trazendo. Primeiro quero começar trazendo uma exposição sobre união. Perceba que o Salmo 133, versículo 1 e 2, diz assim o texto: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Perceba que o salmista, ele está comparando a unção à união. Ele está dizendo que essa unção, ela vem da cabeça. E eu gostei disso aqui, pastor, porque Isaías capítulo 61, versículo 1, Mateus capítulo 3, versículo 16, e Lucas 4, versículo 18, diz que Cristo foi ungido na cabeça. Efésios capítulo 5, se não me falha a memória, o versículo 23, diz que Cristo é a cabeça da igreja, e a cabeça da igreja foi ungido na cabeça. A unção que estava na cabeça, ela vai descer para a barba.
A barba são os 120 que estão reunidos no Atos 2. A unção que estava na cabeça desceu para a barba, e da barba vai descer para a orla das suas vestes. O que é isso, Maicon? É que a unção que estava em Cristo começou a ser derramada, e quem estava reunido em um só propósito recebeu. Mas a unção continua descendo até hoje para quem continua reunido na presença dEle. Aleluia, eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. Se você for ver João capítulo 17, vai ter uma das orações mais lindas da Bíblia, que é a oração de Cristo. Perceba que toda oração que nós fazemos essa oração ao Pai, e o Espírito Santo vai interceder por nós, vai fazer essa mensagem chegar ao alto. E no céu nós temos um outro intercessor. Esse outro intercessor também é advogado. Esse advogado é fiel e justo. O que o Espírito Santo está traduzindo aqui na terra está chegando no alto e sublime trono, e o Senhor Jesus está falando para o Pai: é assim, Pai, eu entendo isso. Quando eu estava na terra eu passei por isso. E no capítulo 17 de João, Cristo está orando. Só que essa oração é diferente, porque não é uma oração para o Pai responder e para o Espírito entregar, não. Essa oração de João capítulo 17 é a única oração que a igreja responde. Que isso, Maico? Que heresia é essa? Eu aprendi com o meu pastor Isaac que eu prefiro ser chamado de herege do que de religioso. A Bíblia diz que Cristo está orando, e Ele diz assim, que a oração dele é para que todos sejam um. E o modelo que ele utiliza para a união, o modelo que ele utiliza como exemplo é a divindade. Ele diz: assim como eu e o Senhor, ó Pai, somos um, que eles também venham ser um. Quando no período da Torre de Babel, Nimrod está levantando um povo, e o povo está em rebeldia contra Deus, e ninguém parava diante de Nimrod e seu povo. O texto diz em Gênesis que eles falavam uma mesma língua, que eles tinham o mesmo foco. Então eu entendo que quando se tem união, nada para na frente. Não tem nada que para na frente de um povo unido. Só que eles estão unidos em um propósito errado. O Pai vai descer em uma forma teofânica na terra para confundir os povos. Só que o Pai vai falar: ainda que confundamos, aonde eles chegarem, eles vão conquistar, porque eles falam uma mesma língua, eles têm o mesmo foco, eles têm o mesmo objetivo. E me entristece saber que o corpo de Cristo, em pleno século 21, ainda não respondeu à oração de João 17, porque não tem agido em unidade, porque não age em união. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O recado que Cristo deu, o apóstolo Paulo reforçou. Nós vamos enxergar nas cartas paulinas Paulo dizendo que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Eu quero fazer aqui uma ilustração para que você entenda. Há poucos anos atrás, um famoso físico britânico por nome de Stephen Hawking, ele morreu. E ele tinha uma doença chamada esclerose amiotrófica lateral, também conhecido como o mal de Lord Gehrig. Essa doença era uma doença em que, falando de forma anatômica, a sua mente, o seu cérebro, ele manda sinais de sinapses para todo o seu corpo obedecer. Então, exemplo, o meu cérebro nesse momento, ele está dando uma ordem para a minha mão esquerda, está com a mão na cabeça, e a mão direita está segurando o microfone. O meu cérebro está dando ordens para que eu fique de pé. Só que essa doença, ela funciona da seguinte forma: com o passar dos anos, o seu corpo, o corpo de Stephen Hawking,
as células do seu corpo não vão responder mais os sinais que o cérebro mandar. Então tudo aquilo que o cérebro for mandando para o corpo não vai mais obedecer. Então você vai ter uma mente brilhante, mas o seu corpo não vai responder pela mente brilhante. Sabe o que é isso? Quando uma célula, ela para de obedecer aquilo que o cérebro está mandando, é bem provável que essa célula está se tornando uma célula cancerígena. Quando você olha no microscópio, a célula cancerígena, ela é maior, ela brilha mais, ela é mais bonita, só que ela não obedece os comandos do cérebro, e além dela não obedecer os comandos do cérebro, ela começa a mutilar o corpo, tentando convencer as outras células a não obedecer também. É como se ela dissesse assim: ó, eu cansei de obedecer, eu cansei de fazer parte desse cérebro e de obedecer esse cérebro. Você também tem que parar de obedecer esse cérebro. Aí, o que vai acontecendo? O corpo vai sendo mutilado, o câncer vai ficando maior. Por quê? Porque as células estão parando de obedecer o sinal da cabeça. Algumas pessoas já estão entendendo? Efésios capítulo 5, Cristo é a cabeça da igreja. Toda vez que você decide desobedecer a Cristo, você está mutilando o corpo dele. Toda vez que você decide desobedecer a Cristo, você está fazendo um motim dentro do corpo. Você está fazendo algo semelhante a Hilel ben Shahar. Maicon, quem é Hilel ben Shahar? Aquele que portava a luz. Aquele que portava a luz e não porta mais. Por que ele não porta mais? Porque um dia decidiu não obedecer mais aquilo que a cabeça falava. Alguém me entende? Diga glória a Deus. Aleluia. Então eu começo a entender que para que o Espírito Santo descesse no Atos 2 foi necessário união. Sem unidade não tem mover. Sem unidade não tem avivamento. Sem unidade não tem uma epifania. Michael, que é uma epifania? Uma manifestação visível da glória de Deus. Não tem. Perceba que eles se reúnem, mas eles se reúnem também com um objetivo, e o objetivo deles é orar. E aqui eu começo a entender algumas coisas que eu fico chateado, principalmente por ser jovem, e eu espero que esse problema não ocorra aqui em Fortaleza, mas ocorra só lá em São Paulo, aonde jovens, em sua maioria, a preocupação é somente sair na foto, é somente ter feito parte do grupo de louvor, mas que no aposento da oração não tem história, mas que quando está em casa sozinho, não tem momento com Deus, não tem devocional, não tem lugar secreto. Eu começo a entender que se nós fracassarmos na oração, nós vamos fracassar em qualquer frente de batalha. Eu aprendi isso aqui com a minha esposa, que quando nós negligenciamos a oração, nós estamos vivendo um ateísmo na prática. Porque oração é conversa, e se eu não converso com meu pai, eu sou filho bastardo. Se eu não tenho o prazer de conversar com meu pai, eu sou bastardo. Quando eu deixo de orar, eu estou dizendo para Deus que eu não preciso dele para nada e que está tudo certo. Agora paremos para pensar. Somos brasileiros, não somos? Época de coronavírus, corrupção. O Brasil é o país mais corrupto do mundo. O Brasil é o país que mais cobra imposto no mundo. O movimento LGBT crescendo cada vez mais. A igreja avançando cada vez menos, porque ao invés de cairmos de joelho, estamos caindo de pé. E a pergunta que eu faço é: não temos motivos para orar? Ou será que só oramos quando estamos desempregados ou quando estamos encalhados? Se fracassarmos na oração, nós vamos fracassar em qualquer frente de batalha. Aleluias.
Então eles vão se reunir por unidade e para orar, união e oração. O texto vai nos apresentar uma segunda palavra. Essa palavra é céu. E eu começo a entender que, se for do céu, é avivamento. Se for da terra, é movimento. Michael, o que é um avivamento? Avivamento é o ato ou efeito de avivar-se. É trazer vida àquilo que está morto. Michael, e por que eu preciso de um avivamento? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. João capítulo 14, versículo 6, Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Perceba que ele está dizendo que ele é o caminho. Se ele é o caminho, Buda, Confúcio e todos os outros são becos sem saída. Se ele está dizendo que ele é a verdade, todos os outros são mentira. Se ele está dizendo que ele é a vida, todos os outros são a morte. E sabe o que me alegra? Todos eles viveram, mas somente um deles ressuscitou. Aleluias. E quando ele ressuscita, foi para trazer vida. E só quem tem vida, pelo amor de Deus, dá um sinal de vida agora. Aleluia. Entenda que avivamento não é obra dos homens, é obra de Deus. Avivamento não é algo que dá para ser agendado. Não, vamos agendar para que no dia 31 de julho façamos um avivamento. Não dá. Então o que dá para fazer, Maico? O que dá para fazer é provocar na terra. Dá até para fazer um tema de pregação: provocadores de avivamento. Você pode provocar na terra. E como eu provoco, Maicon? Com uma conduta santa. Quando eu começo a ter uma vida transformada, porque se eu tenho um impacto com Cristo, eu vou falar disso daqui a pouco, eu tenho que agir diferente. Quando eu prego o evangelho e as pessoas são transformadas, é sinal de que eu estou transformado. Fazendo isso, você está vivendo um avivamento individual e talvez você nem sabia, e potencializando um avivamento coletivo no ambiente em que você está. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então nós começamos a entender que avivamento vem do céu. E eu quero falar sobre o avivamento individual. Se você for ver Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías tem uma pregação. Qual é a pregação do profeta? Ai de ti que anda em maus caminhos, ai de ti usurpadores, ai de ti, e ai de ti, e ai de ti. Ele só vai falar dos outros. Só que eu compreendo Isaías, porque Isaías é um profeta. Ofício de profeta é mensagem de conserto. Então está correto, ai de ti mesmo. Só que quando chega no capítulo 6, algo diferente vai acontecer. Quando chega no capítulo 6, o texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Olha que interessante, que no ano em que Uzias morre, ele vai ver o Senhor. Quando você vai dando continuidade no texto, ele vai ver os serafins, e os serafins voavam acima dele, e os serafins vão pegar brasas de fogo, tiradas do altar do Senhor, para colocar na boca de Isaías. E Isaías vai dizer algo, pastor, que eu fico maravilhado. Ele vai dizer: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Por que fica maravilhado, Maicon? Porque até o capítulo 5, ele não tem uma visão de Deus. Até o capítulo 5 ele não vê Deus. Então aquele que não tem um encontro com Deus, o foco dele vai ser sempre a vida do outro. Mas quando ele tem um impacto com Deus, um encontro com Deus, qual é a primeira coisa que ele percebe que precisa de mudança? Ele mesmo. O seu foco não passa a ser o outro, passa a ser ele mesmo. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Quem tem um impacto com Deus percebe duas coisas: a primeira, que precisa ser purificado; a segunda, que o mundo precisa ser evangelizado.
Como você tem certeza disso, Maico? A divindade está em reunião ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nas rodas do trono de Deus. Quem há de ir por estes? E Cristo vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Está o Isaías lá embaixo: envia eu. Por que ele está dizendo isso? Porque ele teve um encontro com Deus. Quem tem encontro com Deus tem que ter a vida purificada. Quem tem encontro com Deus tem que ter sede de vidas. Aleluia. Só é capaz de levar ao arrependimento, de levar pessoas ao arrependimento, quem é arrependido. Só traz cura quem está curado. Sabe por quê? Pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. O próprio Cristo diz que em meu nome curarão os enfermos. Aleluias. Só traz cura quem é curado. Oh glória. A terceira palavra para um avivamento é o som. E eu gosto dessa palavra, porque o texto diz que de repente veio do céu um som. Esse som ele é definido como um fragor, um ruído, um brado. E eu tenho uma pergunta para os irmãos: qual é o som quando Deus desce na terra? Meu Deus do céu, nós cantamos tanto, né? Qual é o som quando Deus desce na terra? E eu pergunto: qual é o som quando Deus desce na terra? De acordo com Êxodo capítulo 19, versículo 16, a descida do Senhor Deus sobre o monte Sinai foi marcada por um forte e estremecedor som de buzina, trovões, relâmpagos, som de muitas águas. Dependendo da tradução da sua Bíblia, você vai encontrar maremotos. Sabe por quê? Quando Deus se manifesta, tem barulho. Meu Deus, não, você não entendeu isso aqui. Quando Deus se manifesta, tem barulho. Aleluia. Oh glória a Deus. Posso te dar mais base bíblica para você dar um glória a Deus com mais entendimento? Ezequiel capítulo 37, versículo de número 4 a 10. O profeta está no vale, e ele está no vale para profetizar para ossos secos. Só que diz o texto que de repente houve um barulho, e esse barulho são ossos batendo com ossos. Olha, até os ossos agindo em unidade, osso batendo com osso, se juntando, se reunindo. E eu começo a entender que aonde há barulho, há vida. O som da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi para trazer vida ao homem que estava morto nos seus delitos e pecados. E ele continua trazendo vida até hoje. Meu Deus. Isaías capítulo 64, versículo 6, somente a parte final, a parte C do versículo, o texto diz assim: e não haja silêncio em vós. Por isso que quando Deus se manifesta, tem barulho. Sabe o que eu não consigo entender? É que quando a pessoa é do mundo, quando ela vivia no risca-faca, no ralabucho, no bar do Tonho, na esquina da nega, ela cantava e dançava a noite toda, fazia barulho, infernizava a vida dos outros. Trabalhador que queria trabalhar no dia seguinte não conseguia, por quê? Por causa do barulho. Aí a pessoa vai para o estádio, foi para o Castelão, se é lá em São Paulo, foi para a Arena Corinthians, e quando sai o gol, ninguém fica em silêncio. Então quer dizer que para o cantor do mundo eu faço barulho? Para o meu time que fez gol eu faço barulho? E na presença de Deus eu tenho que ficar de boca travada, de boca calada? Eu faço barulho porque eu tenho vida. Aleluia. Oh glória. Aleluia. A quarta palavra é vento. O texto diz que esse vento era veemente e impetuoso. Veemente porque ele é forte, impetuoso porque ele é aceso. Entenda que o vento é invisível. Nós não sabemos de que lado ele está vindo. Somente o Ezequiel consegue ver o vento. Ezequiel capítulo 1 versículo 4, você vai ver que Ezequiel ele vê o vento, mas só ele tem esse dom.
Eu entendo que o vento ele é irresistível. É impossível de ser controlado o vento. E o vento, pastor Eduardo, ele é universal. Ele não faz acepção de pessoas. Ele atinge a todos. Até mesmo no calor de Fortaleza, o vento atinge a todos. Perceba que ninguém consegue ver o vento, mas você sente o vento. Ninguém consegue ver o Espírito Santo, mas você sente o Espírito Santo. Você sente o mover do Espírito Santo. Quando eu leio o Salmo 104, versículo 4, nós vamos encontrar que os ventos são mensageiros de Deus. Eu começo a entender que vento, se ele é mensageiro, ele traz uma mensagem. Olha que interessante, até o vento tem mensagem. Você não pegou isso aqui? Eu fico triste quando eu vejo pessoas que são dinossauros na fé, que não estava no dilúvio, mas pisou na lama, e chega nos dias de hoje e não tem uma mensagem. Até os ventos têm mensagem. Segundo Reis capítulo 5, tem uma menina cativa na casa de Naamã. Entenda, ela não está no dilúvio, ela não está em um retiro, ela não está no congresso, ela não está de férias, ela não está na Disney, ela não está no Beto Carreiro, ela está presa. Ela não está livre, é uma escrava. E o texto não dá o nome dela, mas ela tem uma mensagem. Ah, se o meu senhor Naamã fosse na terra de Israel, lá ele saberia que tem um homem de Deus, e ele seria curado. Naamã vai chegar nas terras de Israel. O rei, ele vive na terra santa. Ele vive na terra onde tem o profeta, e o profeta na terra simbolizava a presença de Deus na terra. Naamã chega na terra onde vive o profeta, onde vive a presença de Deus, e o rei vai ficar desesperado. O rei vai rasgar suas vestes, o rei vai ficar preocupado. Agora vê se você entende isso aqui. A menina está cativa na nação de Naamã, o rei está livre na terra santa. A menina cativa na outra nação consegue enxergar a presença de Deus, e o rei que está na nação não enxerga a presença de Deus. É por isso que nem sempre quem está no ambiente é transformado. Quem está no ambiente não significa que está cheio. Estar no ambiente não significa que você é convertido. Às vezes você é convencido, mas não é convertido. Consegue me entender? Quem me entende, diga glória a Deus. Aleluia. Nós vamos perceber que o vento, ele acompanha o ministério de Deus. Se você for ver Êxodo capítulo 14, versículo 21, Deus vai usar um forte vento oriental para poder abrir o mar. Se você for ver Números capítulo 11, versículo 31, o Senhor vai soprar um vento para poder trazer provisão alimentar para o seu povo. O texto de Zacarias diz que o vento que vem do norte, a morada do Espírito Santo, ela vem para fazer um mover na vida dos homens. Que homens são esses? São homens que aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Aleluia. Aleluia. A quinta palavra são línguas. A palavra línguas aqui, ela pode ser traduzida por poliglotismo e a palavra glossolalia. Maico, que é isso? Poliglotismo vem de poliglota, tradutor, variedade de línguas. Glossolalia vem de intérprete. Então no dia de Pentecostes haviam diversas nações. E quando esses 120 que estavam no cenáculo vão receber o Espírito Santo, eles vão começar a pregar no idioma de cada uma dessas pessoas que vinham de outras nações. Para essas pessoas que estavam ali, existe uma confusão muito grande, quando se lê esse texto, entre o falar em línguas e a pregação para alcançar as outras nações. Entenda que ambos são úteis. O falar em línguas principalmente,
Porque o falar em línguas, ele é um canal de comunicação exclusiva entre você e Deus. Entenda que o falar em línguas é algo que é acessível a todos. Maico, que isso? Vai falar heresia de novo? Não é heresia. Eu gosto de Bíblia, e Bíblia explica a Bíblia. Bíblia é seu maior intérprete. Se você for ver 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, o Paulo vai falar assim: não proibais o falar em línguas. E você vai ver que existem lugares em que você não pode falar em línguas. Se você for ver 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, o Paulo vai dizer que gostaria que todos falassem em línguas, porém gostaria mais que profetizassem. Por que o Paulo está falando isso? Ele está colocando a profecia acima das línguas? Não é nesse sentido. É porque a profecia, ela traz edificação coletiva. Se aparece alguém agora e vai profetizar, a igreja toda vai ouvir e vai entender. As línguas estranhas é para edificação individual. Mas quando se tem um intérprete, ela se torna coletiva, tendo o mesmo peso da profecia. Alguém me entende? Diga glória a Deus. E quando nós lemos Marcos capítulo 16, versículo 17, a parte final do texto diz que aos que creem, falarão em novas línguas. Então todo aquele que crê, as línguas estão acessíveis a eles. Talvez você não sabia disso, a partir de hoje você pode começar a buscar. Porque quando você entender a importância disso, você vai passar a edificar a si mesmo. Aleluia. A sexta e última palavra é fogo. As línguas eram como que de fogo. E eu gosto disso aqui, porque o fogo purifica, o fogo aquece, o fogo queima a palha, o fogo espalha, o fogo revela o mal escondido. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, Deus é chamado de fogo consumidor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, o Espírito Santo é o fogo que não pode ser apagado. Mateus capítulo 3, versículo 11, Jesus é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jeremias 23, 29, a palavra é fogo. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, diante do trono de Deus ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7, os serafins vão vir vai pegar a brasa viva do altar, para poder tocar nos lábios de Isaías e purificar. 1 Reis 18, Elias vai orar e vai chover fogo do céu. Atos capítulo 28, está Paulo na ilha de Malta, e uma víbora vai picar Paulo, e Paulo vai matar a víbora no fogo. Levítico capítulo 6, versículo 13, esse é um dos que eu mais gosto. E o fogo arderá continuamente no altar, e não se apagará. Entenda isso aqui, que você vai dar glória a Deus com entendimento. Era a função do sacerdote todo dia ir no lugar santo, e ele iria verificar se o candeeiro estava aceso ou apagado. Se o candeeiro estivesse apagado, é porque ele estava sujo. Então, se ele está sujo, o que o sacerdote faz? Ele limpa. Depois que ele limpa, ele derrama azeite sobre o candeeiro. E depois que ele derrama azeite sobre o candeeiro, ele coloca fogo no candeeiro. Entenda isso aqui. Primeiro ele limpa, depois ele coloca azeite, depois é fogo. É função do sacerdote olhar todos os dias se está aceso ou se está apagado. Se está apagado é porque está sujo. Se sente apagado? Quando foi a última vez que você se sentiu aceso? Se está apagado é porque está sujo. Mas se está sujo, o Espírito Santo nessa noite, ele entra na sua vida como um ourives, para limpar, para purificar. Porque depois de limpo, ele vai derramar o azeite
meu Deus do céu, porque para pegar fogo, o azeite tem que descer. Aleluias. Alguém me entende? Diga amém. Perceba que o fogo acompanha o ministério de Deus. Após essas 6 palavras, eles vão ser cheios e vão pregar. Após isso, eles vão pregar. E uma coisa que eu gosto é que eles vão pregar o evangelho. Entenda que eles não vão contar testemunhos de si mesmo, eles vão pregar o evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, se não me falha a memória, Paulo diz que nós não pregamos a nós mesmos, mas Cristo e esse crucificado. Posso estar errado, mas eu sei que é em 2 Coríntios. Por que nós não pregamos a nós mesmos? Porque o nosso testemunho não pode salvar ninguém. Perceba que o testemunho de Cristo foi perfeito, e o próprio Cristo disse: o meu testemunho que é bom, vós não creais? Aí vai crer no meu e no seu. Por que nós temos que pregar o evangelho? A palavra evangelho no grego é evangelion, que significa boas notícias. Por que eu tenho que pregar as boas notícias? Quais são essas boas notícias? As boas notícias que Cristo morreu por nossos pecados. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia: eu não me envergonho do evangelho de Deus, porque ele é eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está associando o evangelho a poder. Por que ele está associando a poder? Porque a palavra poder no grego é dinamis ou dunamis, que significa dinamite. O que uma dinamite faz? Uma dinamite, ela explode. Uma dinamite, ela causa destruição, ela causa devastação. Só que o evangelho, ele não destrói. O evangelho, ele constrói. O evangelho, olha que interessante, a dinamite, ela vai atingir o homem vivo e matar. O evangelho vai atingir o homem morto e trazer vida. E pessoa transformada que recebeu o Espírito Santo, o que ela tem que fazer? Pregar o evangelho. Aleluia, aleluia. Quero chegar perto de encerrar. Tem uma história que eu gosto muito. No século XVIII, na Inglaterra, numa época de total apostasia, as igrejas não estavam ganhando mais almas. E por conta você vai lembrar disso aqui dos livros de história, do iluminismo. Por conta do crescimento do iluminismo, as igrejas foram fechando, e as que estavam abertas tinham muitas dificuldades de ganhar almas. Os pregadores e os pastores, eles não acreditavam mais na infalibilidade da Bíblia. Eles não acreditavam mais na Bíblia como palavra de Deus. As pregações eram um horror. Os pregadores que acabavam de pregar desciam dos púlpitos e iam para as boates, prostíbulos e bares. Estava uma cena horrenda, uma cena feia. A história diz que a cada 6 casas, uma era prostíbulo. Só que nessa mesma época, havia um grupo de jovens, não é apóstolos, não é pastores, era um grupo de jovens, e de jovens estudantes, que se reuniam por diversas noites, para orarem. Olha que coisa linda, jovens se reunindo e para orar, que coisa mais linda. E eles oravam falando: Senhor, envia o Espírito Santo na mente. E começaram a orar em noites consecutivas, até que na noite de 31 de dezembro
de 1734. Perceba bem a data que eu estou falando, 31 de dezembro. Eu não sei como que é aqui em Fortaleza, mas lá em São Paulo, nessa data, a data da virada do ano, é fogos para tudo quanto é lado, é barulho de som de forró, de funk na rua, é um monte de bebedice, é os sambas na rua, o pessoal faz a festa na rua mesmo, trazem gadara para a rua. Só que em uma época, em uma data de festividade, o grupo de jovens está reunido orando. Quando foi 3 horas da manhã, o Espírito Santo os visitou. Esses jovens eram conhecidos como os jovens de Oxford, liderados por um homem chamado John Wesley e um seu amigo chamado George Whitefield. Eles vão receber a visitação do Espírito Santo e vão começar a pregar. Quando eles vão para as igrejas e vão pregar, as pessoas que estão na igreja começam a olhar e falar: esse cara é diferente, o que ele fala traz vida, as palavras que saem de suas bocas, suas porque falo do John Wesley, do Charles e de todos os outros, são como fogo. As igrejas fecharam as portas para os jovens, não dava mais para pregar na igreja anglicana e nem em nenhuma outra igreja. Então o que eles fizeram? Vamos pregar nas casas. Começaram a multar quem cultuava em casa. Então o que eles fizeram? Vamos para as praças. Impediram eles de pregarem nas praças, porque quando iam pregar nas praças eram apedrejados. Não dava para pregar na igreja, não dava para pregar nas praças, não dava para pregar em casa. Então o que o John Wesley fez? Eu vou para o cemitério. Foi para o cemitério e começou a gritar: arrependam-se. Sabe o que aconteceu com as almas? Foram para o cemitério ouvir o John Wesley pregar. Entenda o que eu estou falando. Não é um apóstolo, não é um pastor, não é um professor teológico, é um jovem. Tá, Michael, mas John Wesley tem nome, é o pai do avivamento. Houve uma época em que, por conta desse avivamento, quem ouvia John Wesley pregar e Charles Wesley pregar, ficavam de joelhos, choravam, confessavam seus pecados. A pregação atingia todos. Foram-se passando-se um tempo. O banho de sangue que estava programado da França para a Inglaterra foi cancelado, porque um avivamento chegou na Inglaterra. E a rainha da Inglaterra chegou a dizer: eu não tenho medo das orações, aliás, eu não tenho medo do exército francês. O meu maior medo são as orações de John Wesley e de seus amigos. Perceba, jovem, a sua influência. Perceba, jovem, a sua importância. Michael, eu não sou John Wesley, é mesmo? Houve um outro chamado Evan Roberts, no país de Gales, estudante, iria começar um seminário teológico, e quando ele chegou lá, o Espírito Santo visitou, dizendo a ele: volte para a sua terra. E ele por semanas orando: Senhor, faz acontecer de novo, envia o teu Espírito Santo novamente. Ele vai voltar para o país de Gales. Antes era um grupo de jovens estudantes, agora é um estudante. Ele volta para a sua nação. Quando ele volta para a sua nação, não tem mais crimes no país de Gales. Os promotores de justiça começaram a distribuir luvas brancas para os moradores, porque não tinha tribunal, não tinha ninguém para ser julgado, não tinha mais ninguém, não tinha crime, não tinha roubo, tudo isso porque um jovem decidiu orar e pedir um avivamento para a sua nação. O jovem David Brenner, que tinha problema de tuberculose, foi evangelizar os índios silvícolas. Ele chega diante das tribos desses índios canibais. Ele chega numa casa, ele dobra os seus joelhos
quando ele dobra os seus joelhos, os índios estão cercando ele. Ele está de olhos fechados, ele ora, ele tosse, ele vomita sangue com órgãos, mas ele continua orando. E os índios querendo matá-lo, para poder alimentá-lo vivo. Só que quando David Brenner termina de orar e abre os seus olhos, os índios canibais estão prostrados de joelhos. Sabe o que é isso, jovem? Aleluia. Eu encerro aqui. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Deus diz: e busquei dentre eles um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha. Eu quero fazer uma pergunta para você, jovem. Se você quiser, a Parquelândia pode receber um avivamento. Se você quiser, Fortaleza recebe um avivamento. Se Deus procurar por um e achar você, Ele visita a tua família, Ele visita os teus companheiros de trabalho, Ele visita a sua casa, Ele visita a sua rua, Ele visita seu bairro. Tudo isso se você se colocar na brecha. Fique de pé, fique de pé. Eu quero pedir para que vocês fechem os seus olhos. E eu quero pedir a você. Deus me mostrava que enquanto eu estava pregando, havia alguns jovens que tinham desejo de inflamar esse estado. E que pensavam: mas eu não sou como John Wesley, eu não sou como Evan Roberts, eu não sou como David Brenner, eu não tenho como sair para as missões. Mas Deus me mostrava a sua família sendo alcançada. Aleluia. E amigos sendo alcançados. Eu quero pedir para que você, jovem cristão mesmo, que deseja ser esse inflamador, eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você exclusivamente para que isso aconteça. Não eram muitas pessoas que Deus me mostrava, eram poucas, mas eu quero orar por você que deseja inflamar esse estado, inflamar essa nação. Eu quero que você venha aqui. Eu quero que você venha aqui. Eu quero orar por você. O Espírito Santo tem um ato profundo e profético aqui. Aleluia. Uracamanara Céuria. Ibicomanaga subiandaraçou. Vocês que ficaram, fechem seus olhos, estendam as mãos para cá. Eu vou descer. Aleluia. Alguma irmã que puder orar pelas mulheres, por favor, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, uma irmã que puder. Meu Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor, nessa noite, para que aquilo em que o Senhor fez na Inglaterra, no país de Gales, nos Estados Unidos, na Rua Azusa, faz acontecer de novo, Senhor. Nós não temos um John Wesley, nós não temos um Charles Wesley, mas nós temos alguém que se candidata para o ministério. Nós temos alguém, Senhor, que está disposto a ser inflamado pelo Teu Espírito. Nós temos alguém que está disposto a ser enviado. Inflama-o, Senhor, encha-o do Teu poder, faz acontecer de novo. Derrama nessa
nessa noite, meu Senhor, faz acontecer de novo. Derrama sobre este lugar. Derrama, meu Senhor, não somente a tua Shekinah, que é a glória de fora, mas derrama nessa noite a tua cavote. Derrama a presença pelo lado de dentro. Faz acontecer neste lugar, Senhor, aquilo que aconteceu em 2 Crônicas, capítulo 7. Os que estavam aqui dentro sentiram a presença e não suportaram ficar de pé. Faça o mesmo, Senhor, aqui nessa noite. Derrama a tua cavote. Eu recebo a tua cavote nesse lugar. Aleluia. Enche esse ambiente, Senhor. Enche esse lugar. Faz acontecer de novo. Faz acontecer de novo, meu Senhor. Por aqui minar a sua andarava séria. Por aqui minar a sua andarava sua. Aleluia. Essas vidas, abrace essas vidas. Eu quero tua vida. Abrace essas vidas, porque são essas vidas que vão inflamar esse estado. Vocês serão conhecidos como a mocidade que inflamou o estado de Fortaleza. Abrace, abrace vocês que estão aí. Abraçam quem está aqui na frente. Receba este abraço. É unidade, é o mesmo foco, é a mesma língua. Abrace, abrace. Aleluia. Eu só quero você. Aleluia. Só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o momento passar, eu só quero você. Só quero você, Jesus, Jesus, Jesus. Só quero você, Jesus, Jesus. Existe uma frase de Dwight Lima Moody que ele diz assim: talvez sejam vocês a Bíblia que o mundo vai ler. Os seus atos, a sua vida precisa refletir as páginas da Bíblia. Pelos seus atos, os seus familiares serão alcançados. Eu profetizo. Os seus amigos serão alcançados. Os seus vizinhos serão alcançados, porque vocês estão sendo lidos por todos eles. Amém? As suas melhores palmas exaltam o nome do Senhor. Jesus.